السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. وبعد, caros irmãos, continuando com as nossas aulas de tafsir, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, hoje juntos aprenderemos e meditaremos no Suratul Mujadala. Al-Mujadala ou Al-Mujadila também está correto, é conhecido também como Sura Qad Sami'a Allah. Al-Mujadala nós traduzimos como o debate, foi traduzido também como a discussão. Os dois termos estão corretos. Foi revelado em Medina e é composto por 22 versículos. Outros sábios defendem que é composto por 21 versículos. Vamos iniciar com o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. Os primeiros 4 versículos deste capítulo são conhecidos como Ayatul Zihar. Ayatul Zihar. Alguém sabe o que significa? Al-Zihar, Zahr, na língua árabe. Zahr, min wara'i zuhurikum, costas. Zahr significa costas. Nesses versículos, Allah subhanahu wa ta'ala aborda um termo que era usado no tempo da ignorância e era classificado como divórcio. A partir do momento que o homem pronunciasse essas palavras, a mulher estava divorciada definitivamente, tal como quando pronunciamos 3 vezes talaq, a palavra talaq. O termo al-zihar é quando o homem diz para sua esposa: Anti alayya ka dhahri ummi, tu és para mim como as costas da minha mãe. Anti alayya ka dhahri ummi, tu és para mim como as costas da minha mãe. O que quer dizer? Que tu, a partir de hoje, és uma mulher estranha para mim. Da mesma forma que eu não posso me envolver sexualmente com a minha mãe, a partir de hoje, tu passas a ser como a minha mãe. Anti alayya
kadhahri ummi. Tu és para mim como as costas da minha mãe. Já não há nenhuma relação entre nós. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala relatou para nós um episódio, dizendo Qad sami'a Allah. Foi recitado também Qad sami'a Allah. De fato, Allah ouviu a declaração daquela mulher cujo nome fora Khawla bint Tha'laba, que debatia contigo, o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, acerca de seu esposo, cujo nome fora Aus ibn as-Samit, e se queixava a Allah, lamentando: Wallahu yasma'u tahawurakuma, e Allah ouviu o vosso diálogo. Inna Allah sami'un basir. Certamente Allah é ouvinte, observador. Em seguida Allah diz: aqueles dentre vós que tornam suas mulheres ilícitas pelo zihar, pronunciando este termo, devem saber que elas não são suas mães. Não são suas mães. Suas mães não são senão as que os deram a luz. E certamente, usando palavras do zihar, eles dizem um dito reprovável e falso. Não constitui a verdade. Wa inna Allaha la'afuwun ghafur, e certamente Allah é indulgente, perdoador. Aus ibn as-Samit, consta que tratava-se de uma pessoa idosa, e na sua descrição kana bihi lamamun, era uma pessoa muito nervosa, com temperamentos. Portanto, fez um pedido à sua esposa Khawla bint Tha'laba, e ela rejeitou no momento. Ele, nervoso, pronunciou essas palavras: Anti alayya kadhahri ummi, a partir de hoje tu és para mim como as costas da minha mãe. E já não há nenhuma relação entre nós. Ele pronunciou, e esta mulher, Khawla, amava seu esposo, sabia que ele já pronunciou: é divórcio definitivo, temos filhos, já estou velha. Correu até a casa de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bateu na sua porta e foi conversando. Jidal, debate, ela apresentava a sua teoria e o Nabi sallallahu alaihi wasallam também apresentava a sua teoria. Isso que significa debate. Cada um apresenta a sua teoria. Ela dizia: Ya Rasulallah, este homem casou comigo quando eu era jovem, já estou velha, era rica, já estou pobre. Com esta idade, nesta situação, ele diz: Anti alayya kadhahri ummi, e temos filhos. Se permanecerem com ele, estarão abandonados. Se permanecerem só comigo, também estarão abandonados. Ela sabia que uma criança precisa de pai e mãe. O que devo fazer? Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: até agora a informação é que vocês estão separados. É sabido desde o tempo da ignorância. A partir do momento que o homem diz Anti alayya kadhahri ummi, já terminou tudo. E ela ia conversando, debatendo com o Nabi sallallahu alaihi wasallam, dizendo: Ya Rasulallah, ele nunca fez nada antes disso, nunca me tratou mal, foi apenas um lapso, será que não é possível? Fazia de tudo para ter uma resposta positiva do Nabi alayhi salatu wassalam. Quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que olha, eu não tenho solução, ela
queixou-se diante de Allah subhanahu wa ta'ala, lamentando a sua situação. E Aisha radiallahu anha costumava dizer que o poderoso é Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que consegue abarcar as vozes. Ela estava no canto da casa a conversar com o Nabi sallallahu alaihi wasallam e eu nem conseguia escutar completamente o seu diálogo. E Allah subhanahu wa ta'ala, acima dos céus, teve acesso à sua conversa. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. De fato, Allah ouviu a declaração daquela mulher que debatia contigo, o profeta, acerca de seu esposo e se queixava a Allah, lamentando: oh Allah, eu procuro uma saída. E Allah ouviu o vosso diálogo. Tahawurakuma inna Allah sami'un basir. Allah é ouvinte, observador. Allah abarca tudo. É por isso que os nossos sábios dizem que Allah subhanahu wa ta'ala consegue ver a formiga preta numa rocha preta nas trevas da noite. Nas trevas da noite. Tudo preto. Ninguém tem acesso. Allah subhanahu wa ta'ala tem acesso. Wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir. Consta que quando Umar radiallahu anhu assumiu o poder e foi chamado de Amirul Mu'minin, certa vez esta mulher Khawla interpelou a ele na estrada. Amirul Mu'minin começou a conversar, disse: olha, tu eras conhecido como Umair. Umair é uma criança. Depois foi conhecido como Umar, cresceu. Hoje és conhecido como Amirul Mu'minin, líder dos crentes. As pessoas que estavam ao redor de Umar radiallahu anhu wa ardah dizem: como é possível aturar uma senhora idosa na estrada, interpela e quer conversar? Umar radiallahu anhu disse: vocês sabem de quem se trata? Esta é Khawla bint Tha'laba, que Allah subhanahu wa ta'ala fez descer a respeito dela: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Aqueles dentre vós que tornam suas mulheres ilícitas pelo dhihar, anti alayya ka dhahri ummi, devem saber que elas não são suas mães, são vossas esposas. Existe diferença entre esposa e mãe. In ummahatuhum illa allai waladnahum. Suas mães não são senão as que os deram à luz. Sua mãe é aquela que deu a si a luz. E certamente, usando palavras do dhihar, eles dizem um dito reprovável e falso. Não agrada a Allah subhanahu wa ta'ala. E trata-se de uma falsidade, e certamente Allah, apesar de tratar-se de um pecado, inna Allah la'afubun ghafur. Allah está pronto para perdoar. Por quê? Porque la'afubun ghafur é indulgente e perdoador. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. E aqueles que tornam suas mulheres ilícitas pelo dhihar, anti alayya ka dhahri ummi, em seguida voltam atrás no que disseram, arrependem-se. Como fui pronunciar essas palavras?
قولا وزورا. Então, que libertem um escravo antes de tocarem um ao outro, antes de haver relações sexuais. Os sábios dizem que nem pode abraçar, não pode beijar nesta mulher até que liberte o escravo. Esta é uma exortação para vós. ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. E Allah está bem informado do que fazeis. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين Mas quem não o puder libertar um escravo, ainda que ele tenha um escravo, mas precisa do mesmo para ajudar em casa e não tem possibilidade de comprar um outro escravo, deverá jejuar 2 meses consecutivos antes de tocar um ao outro. Quanto ao escravo, há divergência entre os sábios. Uns dizem que deve ser crente, outros dizem que qualquer escravo serve. Portanto, não consegue libertar um escravo, deve jejuar 2 meses consecutivos antes de tocar na sua esposa, antes de manter relações sexuais. 2 meses consecutivos. Se deixar um dia propositadamente, o que deve fazer? Deve iniciar a contagem. Não jejuou, esteve doente. O que acontece? Esteve em viagem. Começa a contagem ou continua? Pagar consecutivos. Há divergência entre os sábios. Um grupo diz que deve continuar, outros dizem que deve iniciar com a contagem. Portanto, essas sanções devem ser observadas na sua sequência. Não consegue libertar um escravo, deve jejuar 2 meses consecutivos. É correto nós, no lugar de 2 meses consecutivos, dizer 60 dias consecutivos? É correto? Por quê? Pode ter 29 dias. Portanto, 2 meses consecutivos. Porém, quem não puder suportar o jejum também, não consegue libertar o escravo, não consegue jejuar 2 meses consecutivos, deve alimentar 60 necessitados. 60 mesquina. Se der comida de 60 pobres a um único pobre, é válido? Não é válido. Allah diz 60 pobres, 60 necessitados. Nisfu sa', aproximadamente a 1,5 kg. Uma refeição que as pessoas normalmente consomem. Pessoas normais, não extraterrestres. Pessoas normais. ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Por quê? Libertar escravo, jejuar 2 meses consecutivos, dar de comer 60 pobres. Para quê? Esta pena foi legislada para que aperfeiçoais vossa fé em Allah e em seu mensageiro. Não brincar com coisas de Allah subhanahu wa ta'ala. Não brincar
com os símbolos de Allah subhanahu wa ta'ala. Esta mulher não é para você andar a ameaçar. Se não fizer isso, vou te dar divórcio. Se não fizer isso, vou te fazer isso. Não foi para isso que Allah subhanahu wa ta'ala instituiu o casamento. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. E tais são os limites de Allah. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. E para os descrentes haverá عَذَابٌ أَلِيمٌ, doloroso castigo. إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ. Certamente aqueles que contrariam, yuhadduna Allah. Este termo yuhadduna significa al-mu'ada, tem inimizade com Allah subhanahu wa ta'ala, mostra inimizade, rebeldia. Certamente aqueles que contrariam os mandamentos de Allah e de seu mensageiro serão humilhados. Kubitu, al-kibt ou al-kubt, al-khizi, humilhação. Serão humilhados tal como foram humilhados seus antepassados, aqueles que descreram em Allah subhanahu wa ta'ala. E com efeito fizemos descer versículos claros. O Corão está claro. O Corão está claro. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ. E para os descrentes haverá desastroso castigo, ou castigo humilhante. Está correta também esta tradução. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. O castigo terá lugar no dia em que Allah ressuscitará a todos eles, crentes, descrentes, todos serão ressuscitados por Allah subhanahu wa ta'ala, terão nova vida. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا. Informá-los então de tudo quanto tiverem praticado. صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Seja pequeno, seja grande, tudo que você praticou terá informação, será recordado. É por isso que alguns interpretadores dizem فَيُنَبِّئُهُم, será recordado. Não foi você que fez isso, não foi você que fez aquilo, coisa pequena. E é por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz que os descrentes dirão: que tipo de livro é esse que não deixou nada escapar? Tudo pequeno, grande, aquela palavra que você falou, pronunciou, aquele insulto, aquela boa ação, tudo será informado por Allah subhanahu wa ta'ala. Ahsahu Allah wa nasuh. Allah o preservou, guardou. Todas as ações estão registradas. Wa nasuh, embora o tenham esquecido. Nós praticamos muita coisa e esquecemos. Muita maldade, muita boa ação, esquecemos. Mas Allah subhanahu wa ta'ala não se esquece. Esta nossa sentada cá, já sentamos quantos dias? Nem se recordam muitos dos capítulos que nós abordamos cá. É verdade ou não? Mas se você sentou com sinceridade, que eu quero aprender, perceber as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, ainda que você já tenha esquecido tudo, Allah diz: "Wa nasu", embora o tenham esquecido, Allah preservou, guardou. Que o fulano esteve sentado no dia 9
de 5 de 2024, esteve sentado e aprendeu quantos versículos? 6 versículos do Suratul Mujadala. Já foi anotado. O anjo dirá: Ya Allah, ele esteve sentado e atento, não sonecou. Estão a imaginar a sinceridade? Portanto, é importante nós sempre renovarmos a nossa intenção. Não sentar por sentar. Não sentar só por sentar. São oportunidades. Hoje não vamos enterrar alguém. Ele tem a oportunidade de estar cá. E tantos outros que morreram estão já na cova. Estão já na cova. Não têm a mesma oportunidade que a nossa. Portanto, esta é uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós não podemos tomar de ânimo leve. São aulas. Depois este termo aulas inspira cansaço. Tenho que sentar 20, 30 minutos. Mas poucos, olha, são 20, 30 minutos que, alhamdulillah, garantidos. Se for por Allah subhanahu wa ta'ala, é garantido. Sentar para aprender as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Este termo, Wallahu ala kulli shay'in shahid. E Allah sobre todas as coisas é testemunha. Allah é testemunha que nós sentamos cá para aprender esses versículos, para aprender o fiqh, para aprender o hadith, para aprender pouco da sua religião. Wallahu ala kulli shay'in shahid. E nós temos a total convicção e certeza que Allah subhanahu wa ta'ala está neste momento a ver esses nossos gestos e a escutar essas nossas palavras. Portanto, não devem ser desperdiçadas. Devemos renovar a nossa intenção e pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala para abundar em nós o bem. Conceda a todos nós a compreensão, a sinceridade e mais oportunidades. Essas são oportunidades brilhantes que não é para quem quer. Não é para quem quer. É um favor de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.